Agora a gente vai falar dos antilipêmicos. O que é um antilipêmico? Lipídios, gordura, para combater o colesterol alto. Então, o colesterol alto, atualmente e infelizmente, é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Ou seja, quando eu estou com colesterol alto, eu tenho maior chance de ter um infarto, de ter um AVC e de ter problemas de pressão arterial, né? De ter pressão alta. Então, e a pressão alta é um outro problema que pode me levar a infartar ou ter um AVC, né? Que é o acidente vascular encefálico cerebral. O que acontece? Sendo assim, a gente sabe que a gente come muita gordura hoje em dia, porque, mas eu não sou de comer fritura, mas eu como bolacha, eu como salgadinho, ele tem gorduras trans, saturada, insaturada, enfim. Então, mesmo que não necessariamente eu não frite coisas dentro de casa com óleo e tudo mais, não seja... Se eu como coisas embaladas, né? Ou seja, eu tenho uma grande chance de estar consumindo diferentes tipos de gordura. E a gordura, gente, ela não é um vilão. Eu adoro falar essa frase, porque a gente tende a falar assim, porque o carboidrato é vilão, tem que cortar o carboidrato da dieta. Não, não tem. Porque a gordura é vilã, tem que cortar a gordura da dieta. Não, não tem. Tudo é importante para o nosso corpo. O nosso corpo ele precisa de energia que vem dos carboidratos, dos açúcares simples. Nosso corpo ele precisa do colesterol para o funcionamento da célula. A gente sabe que agora com o vírus, vocês viram, né? As barreiras do vírus é de gordura, de lipídio. Nossa célula também é assim. Ela tem essa barreira de gordura. Então, assim, para que tenha um bom funcionamento, eu preciso da gordura, eu preciso. Mas a questão é a qualidade e a quantidade disso. Porque hoje em dia a gente está no extrapolando. Então, assim, seja nos açúcares simples, seja nas gorduras, seja nas proteínas, a gente não pode ser excessivo. Até vitamina em excesso faz mal. Então, a gente precisa controlar a quantidade que ingere e a qualidade que ingere. Sempre indo para as gorduras melhores, como a do azeite, por exemplo. A gordura dos peixes, né? Que alguns peixes têm aquela gordura natural. E evitar as gorduras ruins. Como, por exemplo, a gordura que vem da carne do churrasco, né? Aquela gordurinha aqui, enfim, não vou nem entrar em detalhes. Mas é assim. Mas quando a gente fala do colesterol alterado, né? Isso aí foi uma introduçãozinha conversando com vocês. Mas o colesterol alterado, quando não tem, assim, quando o médico percebe que o melhor é intervir com o medicamento, eles vão tomar o antilipêmicos, né? Que é para ir diminuir a taxa de auxiliar, né, nessa taxa de gordura. Diminuir o colesterol, principalmente os triglicérides, LDL, HDL, aqueles colesteróis que a gente já conhece. Outro ponto importante disso é que muitas vezes o médico prefere primeiro ir na alimentação e exercício físico, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho com vocês. Então, isso daqui é a gordura no sangue, ó, bem aqui na minha frente, tá vendo? Lembra a questão do coágulo que eu tava falando com vocês agorinha? Que o coágulo, ele vai obstruir a artéria, vai obstruir o vaso. A gordura é a mesma coisa. Essa parte amarela, todinha, grudada ali na parede do meu vaso, é gordura. E aí um vaso que era dessa grossura, agora só tá passando um pouquinho porque tá cheio de gordura. Então, essa gordura no sangue, esse excesso, ele vai causar aí diferentes tipos de problema, porque eu vou atrapalhar o fluxo normal. E é por isso que pode levar, por exemplo, ao infarto, a aumento da pressão arterial. Porque antes eu fazia assim e eu conseguia que todo aquele sangue fosse. E agora eu faço assim e parece que não vai o mesmo tanto de sangue. Então eu tenho que aumentar a pressão. Porque não tá indo o tanto de sangue que eu queria. E aí eu aumento a pressão arterial. E aí, para tratar isso, né, vai precisar de uma gama de medicamentos, e a gente tem muitos medicamentos disponíveis no mercado que atuam diretamente para o colesterol, né, para quem tem problema de colesterol alto. Aí aqui, a terapia, ela só tem efeito quando é associada com a prática de atividade física e com a dieta. E muitas vezes, dependendo do valor do colesterol,
a primeira opção vai ser a dieta e o exercício físico sem a medicação. E aí vai fazer o acompanhamento. Se a pessoa não aderir, o médico vai entrar com a medicação, mesmo sabendo que só o medicamento não faz nada sozinho, né? Então é importante a pessoa entender que precisa fazer essa mudança no estilo de vida. Então, você até essa imagem que eu achei bonitinha, ó. Acho que é um brócolis, várias folhas verdes, tá vendo? Rompendo a gordura do sangue. Rompendo a barreira de gordura do vaso, né? Ai, meu Deus, do vaso sanguíneo. Então, é muito importante que as pessoas entendam que não basta tomar o medicamento. Mas também isso não vai ser a função de vocês lá no balcão, né? A função de vocês lá no balcão é, quando for passar esse medicamento, é conversar com a pessoa, né? Sobre os possíveis efeitos colaterais, sobre algumas situações assim. Essa mudança no estilo de vida fica difícil a gente conversar nesse momento, é mais uma consulta, mas é no consultório mesmo, que o médico, que o nutricionista, que seja lá quem for estiver acompanhando essa pessoa, vai ressaltar, né, que o medicamento não faz nada sozinho. Vamos falar então dos principais nomes, né, que para combater aí o colesterol alto. Acho que todo mundo conhece esse meu coleguinha aqui, muito, muito, muito famoso. Então, quando a gente fala de antilipêmicos, a gente tem que entender que são os medicamentos que vão atuar ali contra o colesterol, os triglicerídeos, né? E os triglicéridos. Então, eu preciso entender que depende de como que tá a taxa total disso para que eu escolha o meu medicamento. Quer dizer, preciso entender não, né? Porque isso vai ser a escolha do médico. Mas eu vou precisar entender para conversar com o meu cliente qual que pode ser os efeitos adversos disso. Porque se eu atuo no triglicerídeos e no colesterol, eu vou tá dissolvendo a gordura ali dentro do corpo da pessoa. Esse é o objetivo desse medicamento. Então, esse processo de dissolução e tudo mais pode gerar alguns impactos no dia a dia. A gente vai ver um pouquinho dos efeitos colaterais desses medicamentos, né? Mas, assim, pode levar algumas situações que são um pouco chatas. Mas vamos destacar aqui primeiro os nomes, né? A simvastatina, que é a mais conhecida. Temos também a atorvastatina, a atorvastatina, rosuvastatina, eu pulei o tina, né? Tudo tatina, como vocês vão percebendo. Aqui já muda, já não é tudo tatina mais. Continuando, a gente tem a lovastatina, também é bastante conhecida como a pravastatina também. O fenofibrato não é tão assim. Eu acho que o mais comum mesmo é a simvastatina, mas alguns aqui vocês vão acabar entrando em contato, porque depende muito da classe da prescrição médica, né? Ele pode preferir aquelas mesmas situações do ferro, alegar que a absorção é melhor, alegar que tem menos efeito colateral. Inclusive, isso vão ser coisas que vocês vão aprender dentro da farmácia. Vai ser muito comum vocês verem isso. Eu tenho 4 medicamentos que fazem o mesmo efeito. A lovastatina, a pravastatina, o fenofibrato e a simvastatina. Por que o médico escolheu a pravastatina em vez da simvastatina, que já é o mais comum, mais vendido? Porque ele, né, lá dentro da bula e tudo mais, do conhecimento dele, viu que aquele medicamento vai ser melhor para aquele cliente, ou porque aquele cliente já teve um efeito adverso pesado a simvastatina, então eu tento trocar por outro que não tem algum componente. Então, assim, são vários motivos que vai fazer essa escolha, tá? Muitas vezes o primeiro escolha é a simvastatina, mas eu ainda tenho outros nomes, como a fluvastatina, que também não é tão incomum, que é o Lescol, e o ciprofibrato também é um genérico, então ele pode acontecer de vocês entrarem em contato, porque ele também acaba sendo comum por conta de ter o genérico dele. E a colestiramina, que esse é realmente bem mais raro de vocês entrarem em contato, mas pode ser que na primeira semana de vocês vendam e falam assim, ela falou que era raro, eu tô aqui há uma semana e já tô vendendo esse medicamento. Porque, infelizmente, os medicamentos antilipêmicos, a gente tem muitos nomes e todos eles acabam sendo muito comuns, entendeu? Tem os que se destacam por ser mais comum, por vocês venderem maior quantitativo, como a simvastatina,
Que esse eu dou certeza, na primeira semana de farmácia de vocês vão vender um Simvastatina. Porque, infelizmente, são medicamentos de grande saída. Vamos falar dos efeitos adversos. Então, como eu falei pra vocês, como eu vou estar fazendo todo esse processo de mudança no meu ciclo de retenção de gordura nos vasos, eu posso ter alguns efeitos adversos. Até porque, não só pela mudança que está sendo feita no meu organismo, mas também pelo próprios compostos químicos que a gente tem no medicamento. Então, pode me causar dor abdominal, diarreia, gases. Gases, inclusive, acaba sendo bem comum. E aqui, alguns dos incômodos que eu tava tentando falar pra vocês, sem dar spoiler dos efeitos adversos. Que é a insônia, a fadiga e a tontura. Gente, infelizmente, são situações que pode acontecer muito. Principalmente porque o idoso já tem um certo quadro de insônia, né? E aí entra uma fadiga, a tontura. Então, assim, são coisas que vocês podem ouvir na beira do balcão, além da dor muscular também, tá? Mas são coisas que vocês podem ouvir na beira do balcão. E é importante vocês saberem conversar, falar pra ele que pode ser normal, por conta do efeito do medicamento, mas que se tá incomodando muito, ele precisa conversar com um médico para trocar esse medicamento, que tem outros nomes, que talvez não vai fazer tanto efeito colateral. Aí é importante essa conversa aberta, vocês entenderem que isso é normal desse medicamento. E o que mais incomoda é a fadiga e a tontura. Então, assim, quando vocês criarem um vínculo com o cliente de vocês vão acabar escutando de quem toma esse tipo de medicamento que sofre de uma tontura, uma indisposição, um mal-estar. Aí tem sempre um horário, assim, que é sempre aquele horário, que aí você vai reparar, ou na hora que tá acabando o efeito e já tá chegando a hora do próximo medicamento, ou naquele meio do medicamento mesmo. Por exemplo, assim, eu tomei 8 horas da manhã, eu preciso tomar 8 horas da noite. Aí por volta do meio-dia ali eu começo com essa fadiga, tontura. Então, vocês vão ver que até o horário assim meio que bate no momento que acontece isso, com um pouco da questão da dose. Pode estar associada à dose também, mas a gente não entra nesse critério, tá, de dose. Foi passado pelo médico, mas a gente pode informar que é do medicamento, que se tá incomodando muito ele, que ele pode voltar no médico para informar, ver se tem alguma possibilidade de trocar, ou se é por conta da adaptação, que também pode acontecer. Às vezes a pessoa começou a tomar o medicamento agora, e aí tem um processo de adaptação do corpo, né? E aí muitos médicos tentam fazer a utilização pelo menos no primeiro mês, para ver se você vai se adaptar, e aí se você não se adaptar, que você faz a troca. Mas enfim, são situações que a gente pode conversar com o nosso cliente, né, na beira do balcão. Por hoje vai ser só. Eu vou deixar as perguntinhas, a gente vai conversando. E qualquer dúvida vocês podem chamar. Eu não falei isso nos outros vídeos, mas vocês já sabem.